E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular. Vamos falar sobre a trajetória de Denis Vilas Boas, que está aqui com a gente, aceitou o convite. Eu estou muito feliz em te receber, Denis. Muito obrigada. Imagina, Elga, eu que estou muito feliz em ter recebido esse convite e estar aqui podendo fazer esse bate-papo contigo. É um bate-papo maravilhoso, porque você detém o conhecimento de uma área que eu acredito que existe uma corrida de todo mundo para ter mais conhecimento em relação à comunicação, em relação a esse mundo digital. E você tem uma experiência aí de muitos anos. A sua empresa já tem mais de 2 décadas, né, Denis? Sim, nós começamos com a empresa no início desse novo século, vamos dizer assim, século XXI. Mas a minha atuação nessa área vem desde a adolescência. Então, já na década de 90, me interessei pelos softwares de criação gráfica. E aí eu tive a oportunidade, com 17 anos, de iniciar a faculdade de comunicação. 17? Com Meu 17, senhor. justamente. E com isso eu consegui um estágio na Unic, que é a Universidade de Cuiabá ainda, mas na época era mantenedora lá pelos Galindos, né, pelo Dr. Altamiro Galinda. Eu também sou dessa época, Denis. Você comentou algo, acho que um pouco antes de começar sim. aqui. Então é muito conhecimento em um momento bem diferente, teve uma mudança muito significativa nesses últimos anos, né? Sem dúvida, teve uma mudança que possibilita hoje que empresas que estão começando realmente se destacar com marketing, com comunicação. E isso é o advento das redes sociais, né? A própria evolução da internet. Então, lá atrás, quando nós começamos, as empresas elas estavam presas, vamos dizer assim, a só a comunicação de massa, que isso envolve um investimento alto, né? Então, as mídias convencionais, tanto TV como rádio, as mídias impressas, tudo era um investimento alto para poder começar. E hoje, com o advento da internet, né, a gente tem um exemplo aí da política também, de candidatos, né, que se elegeram com verbas pequenas. Você tem um alcance maior, né? Você consegue estar em todos os lugares também. Só que eu imagino pessoas como você, que já era um apaixonado pela comunicação, conhecendo a sua história, lendo um pouquinho sobre a sua história, a gente percebe isso. Mas que vivia em outros tempos, né? Começou a sua jornada em outros tempos e agora você tem uma ferramenta que você pode, assim, estar em todos os lugares. Então, assim, com a dificuldade que a gente tinha antes em relação à comunicação, agora você está surfando uma onda fenomenal, né, Denis? É uma onda, sem dúvida, que facilita o trabalho e que também proporciona para que empreendedores, pessoas que, de certa forma, não possam contar com um trabalho mais profissionalizado, possa também iniciar de uma forma, vamos dizer assim, menos burocrática do que era antes, né? Entendi. E isso com o advento da própria tecnologia, inteligência artificial. Então, tem uma série de ferramentas que proporcionam hoje o acesso de qualquer empreendedor no mundo do marketing e da comunicação. Claro que essa evolução, o profissionalismo disso também depende de uma curva de aprendizado que cada empreendedor, cada empresário passa a ter, né, de acordo com as experiências que vai vivendo, mas como não envolve um risco financeiro muito grande, facilita, né, essa familiarização com essa área, né? Então, realmente hoje a internet ela proporciona voos, né, que antes não era possível. Era inviável praticamente. Denis, mas assim, como tudo na vida, né? Você não faz milagre. Às vezes as pessoas chegam lá e falam, olha, eu vou trazer esse produto aqui para você, ou essa é a minha empresa, e através do seu conhecimento e dos recursos que a gente tem hoje, nós vamos conseguir vender. Então, você passa por essa situação que as pessoas acham que é só você divulgar que as coisas acontecem? A primeira situação, assim, Elga, você que é da área de comunicação, a gente pode até fazer um trocadilho aí, dizer que hoje de publicitário e médico todo mundo tem um pouco. Isso por causa do Google. Adorei. Então a pessoa entra lá no Google, lá, né? Dr. Google. Dr. Google. Mas na realidade a gente depende muito de estudo, porque o marketing, a comunicação é uma ciência exata praticamente. Entendi. E é exata por quê? Porque a gente trabalha com dados, ciência de dados. E isso também é uma evolução que fica mais acessível hoje para o empresário, justamente
com essa evolução da tecnologia, porque antigamente para você poder ter uma assertividade maior numa campanha publicitária, chegar em resultados mais específicos e profissionais, também exige um investimento muito grande em pesquisa. Entendi. E hoje está tudo na palma da mão. Tudo ali, você faz testezinho, você já consegue entender. Né? Na verdade, as grandes big techs como o Google, eles sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo. É verdade. Sabe a hora que acorda, eu acho que sabe os costumes. já nos escuta, né? Tudo Sim. que você fala, de repente você começa a receber aí informações. A publicidade, né, ali aparece E também nós alimentamos essas informações, né, Denis? Essas informações elas são alimentadas. Na área de tecnologia, as pessoas elas acreditam assim, é um software gratuito, uma ferramenta gratuita, mas na verdade, quando é gratuito, nós somos o produto, sabe? Essa é a situação. Então, nessa era da informação, a informação ela vale muito. E é baseado nisso que os empreendedores hoje têm uma assertividade maior com os processos de marketing, de comunicação, porque justamente é algo que está ali disponível, Entendi. sabe? Você de já forma é da instantânea. área, você já é da área há muito tempo, então quando tudo começou, né, esse aceleramento, veio a internet, daí veio as redes sociais, agora a inteligência artificial, é muita coisa. Para quem é leigo, como eu, estou lá no mercado, só consumo, né, o marketing digital e também as redes sociais, a gente não tem aquele conhecimento profundo de quando as pessoas que são da área tiveram esse conhecimento de que os dados, as informações que as pessoas estavam abastecendo ali eram muito valiosas, entendeu? Eu tive tive essa atenção, vamos dizer assim, para essas informações, o tanto que são preciosas, agora, onde todo mundo começou a falar sobre isso. Para vocês, isso já era uma realidade? Sempre foi uma realidade, porque, claro que em mercados menores, porque Cuiabá hoje já não é um mercado menor, mas lá atrás, há 20 anos, estava gatinhando o meio publicitário em relação à região sul, sudeste, que são a referência. Estão, né? Na frente. Então, assim, mas como a gente estudou, fez faculdade com ótimos professores, que sempre eram equipes bem trabalhadas e já tinham também televisões como o Grupo Gazeta, que já estava se destacando, a própria TV Centro-América, que, né, concessão da Globo, entre outros, o mercado publicitário ele já estava se baseando aqui em dados. Na década de 90 era mais feeling. O que é o feeling? É realmente intuição, sabe? É aquela bagagem que o publicitário tem de experiências práticas. Então, lá atrás, na década de 90, as agências que mais se destacavam aqui era RKF Publicidade, que era da Regina Kaiser, a própria, no caso não é a ZF, hoje ZF é referência hoje, a é referência, mas tinha uma que era muito parecido com esse nome, agora eu não me recordo, não me recordo exatamente o nome, mas tinham várias agências que com os clientes grandes eles investiam em pesquisa. Então, por exemplo, os grandes anunciantes como Unimed, as grandes universidades particulares que estavam tendo aquele boom já tinha recursos para isso. Então, hoje com essa evolução dos dados nos acompanharem, as pessoas elas passaram a realmente ter a noção disso, mas a partir do momento que iniciou a pandemia também, porque até então ninguém tinha noção disso, sabe? A pandemia foi um marco também Foi um marco. Nesse setor também, né? Foi um marco porque tecnologias que já estavam desenvolvidas e sendo testadas há anos foram lançadas durante esse período. Pela necessidade, né? Não só... o contato físico parou, o digital... Justamente pela necessidade e também por uma forma de manter a economia rodando, né? Entendi. As pessoas elas precisavam, né, ter essas ferramentas já à disposição
para poder continuar fazendo business, negócios, né? Então, o mundo continuou girando por causa do digital, né? Foi o digital que fez a diferença, sem todo dúvida. Mundo teve que aprender. Teve que Antes, aprender. as pessoas mais velhas, diríamos assim, mais experientes, né? Eu gosto de falar mais experientes, ainda tinham aquela, né? Não receio, mas assim, resistência, diríamos assim, com esse mundo digital. Todo mundo teve que aprender, né? Pedir comida, fazer compra em mercado, nananã. Se a gente for avaliar, inclusive a pessoa que me profissionalizou nessa época, quando eu iniciei lá atrás no marketing, porque eu já tinha experiência como designer, já trabalhava na área de publicidade, mas a área de marketing mesmo foi o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que era o coordenador de marketing da Unic. O diretor de comunicação era o filho do Dr. Altamiro Rodrigo Galindo, que, pra você ter uma ideia hoje como o Rodrigo evoluiu, ele é o CEO dos CEOs na área de educação, por exemplo, do grupo Croton. Nossa. Então ele é um menino que realmente, eu falo menino porque ele é jovial, né? E mas aquela época também, né? Você ainda lembra daquela época? Ele está no topo da educação, se a gente for comparar a nível ocidente, sabe? Então, mas o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, hoje ele mora no Guarujá, e eu mantenho trabalhos, contatos com ele durante todo esse período até hoje. A gente faz, e até em função do digital. Sim, e ele continua atuante. Justamente, ele continua dando aula, né? E dentro dessas aulas que ele dá, inclusive várias universidades, acho que inclusive na faculdade de Direito que você fez, você deve ter estudado o livro dele, porque é o livro dele que é adotado pela Unic até hoje. Na hora que você me falou, na hora eu lembrei. Que tem a ver com direito econômico. É uma publicação dele de anos, que se destaca aí em várias universidades. Olha só, que legal. Justamente. Então, o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, hoje, ele participa de vários grupos de estudos, que vai chegar onde é o ponto que eu quero te falar agora. Então, o que acontece? A geração dos nossos pais, não dizendo que nós, né, mas pais e avós, é uma geração analógica. Então, são pessoas que realmente nasceram num momento onde o digital não existia, e algumas dessas pessoas se adaptaram e se tornaram híbridas. Então ela é analógica, ela pensa como analógico, mas ela se adaptou ao digital. É o caso do próprio professor Barnabé. Entendi. A nossa geração aqui já é uma geração digital. A dos nossos filhos, que eu inclusive estou te acompanhando no Instagram, vi que você tem um bebezinho lindo, já é para ser a geração quântica. Olha... Então, a gente está hoje na era digital e estamos na transição para a geração quântica. E é um salto, né? É um salto, sem dúvida. Muito grande? Sem dúvida, porque a gente vai chegar ao ponto, com esses estudos de física quântica, de tudo que está evoluindo, e isso vai ser permitido, inclusive, através do próprio 5G, que tem correntes mundiais aí que, de alguma forma, são contra, mas o 5G ele vai permitir que nós mesmos vamos passar a ser o dispositivo tecnológico. Sério mesmo? A gente vai ainda... Já tem estudos comprovados disso. Dar mais esse salto ainda? Para já, isso é para agora? Esse salto, sem dúvida, porque essa evolução que está ocorrendo... Essa adaptação no ser humano? Sem dúvida, sem dúvida. É uma realidade. Isso aí já parece filme, né, dele? É uma realidade que, inclusive, já tem experimentos que estão ocorrendo. O próprio Alan Musk, ele já tem isso aí já funcionando. Já existe algo assim, bem avançado? Já existe. Gente, olha, eu realmente entendo e acredito que a gente está em constante transformação, né? A inteligência artificial está aí para isso, só se fala em inteligência artificial. Nós vamos falar um pouquinho aqui também sobre isso, aproveitando a oportunidade de conversar com você. Vou pedir para segurar um pouquinho, eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais Denis Vilas Boas. Estamos de volta com este bate-papo maravilhoso, recebendo Denis Vilas Boas. Mais uma vez, obrigada pela confiança, por estar aqui em nosso programa, transmitindo seu conhecimento, né? Um conhecimento de uma vida inteira, em um segmento que todo mundo tem curiosidade de aprender. Aliás, é uma necessidade, né, Denis? É uma necessidade. Hoje,
qualquer empreendedor, qualquer empresa sem marketing, sem comunicação, ele está fadado ao fracasso. Denis, eu tenho uma frase que me falaram, eu quero que você valide ela. Quem não está ponto com, está ponto fora? Sem dúvida, sem dúvida. É uma mensagem bem forte, né? Forte. As pessoas realmente precisam entender que não tem mais como não seguir essa tendência mundial, que não é uma tendência, é uma realidade. É um caminho sem volta. Sem volta. Sem volta. E no bloco anterior nós estávamos falando dessa questão, dessa evolução do marketing digital, agora a inteligência artificial, que teve eu acredito que não foi só uma mudança, mas assim, você trabalhando com a inteligência artificial, você se torna melhor. Eu acho que a inteligência artificial ela vai nos tornar mais efetivos, é isso que eu sinto. Esse ponto que você está abordando é muito importante, porque as pessoas, elas acreditam que a inteligência artificial veio para substituir o profissional. Na verdade, não. Ela veio para tornar esse profissional um super profissional. Concordo. Ainda bem que eu sou certa. Eu tive essa impressão. Correto. Comecei, na realidade, até demorei um pouquinho. Não tem muito tempo que eu descobri essa preciosidade que é esse recurso que está à nossa disposição. Então, eu comecei ouvindo coisas muito, às vezes, negativas, porque as pessoas têm esse medo mesmo, né? Ah, está vindo, vai substituir agora, vários segmentos vão ser dizimados. No ramo da comunicação, isso está bem evoluído, principalmente em centrais de relacionamento. Então, assim, as pessoas estavam bem com receio dessa tecnologia. Aí eu comecei a conhecer e principalmente no meu segmento, nossa senhora, abriu assim, sabe, a minha cabeça, otimizou o meu tempo que eu buscava, não perdi, a gente sempre ganha buscando conhecimento, mas me deixou assim com uma folga para eu fazer outras coisas, entendeu? E de forma efetiva. Então, no último bloco, no primeiro bloco anterior, no bloco anterior, aí a gente corta assim. Eu comentei de algumas pessoas que eu já tenho uma longa história, que são cientistas mesmo, da área acadêmica, que participam de grupos de estudo ligado a isso. Então, a informação, do modo geral, ela está em abundância na internet, só que ela mudou do que era lá no início. No início do ano 2000, antes de surgir o próprio Google, que o Google é de 2005, né? Não, na verdade, Facebook é de 2005, o Google começou em 1998, se eu não me engano, junto com o Yahoo, os buscadores. Os buscadores, justamente. Né? Sites de buscas. O Yahoo, ele acabou? Antes eu buscava no Yahoo, sabia? Yahoo, agora todo mundo é Google. O Yahoo, ele continua existindo, né? Existe, só que ele não tem a força do que ele poderia. Ele foi o primeiro. Inclusive, o Yahoo poderia ter comprado o Google por $1 milhão e não comprou. Sério? Perdeu. Meu senhor! Olha só como que é a vida, né? E hoje é a empresa mais poderosa do mundo em termos de Big Tech é o Google, né? É o Google. E você vê como é que é. Você falou Yahoo, eu falei, nossa, eu buscava no Yahoo no começo dos sites de busca. Foi então em 98. 97 para 98, iniciou, né? O Brasil em si, o marco da internet foi em 1995, quando o então ministro Sérgio Mota, que inclusive a ponte Sérgio Mota, que é em homenagem a ele, era o ministro das comunicações. Então, ele iniciou o processo da internet no Brasil com um marco regulador desse processo. Então, a partir de 1995, iniciou a internet aqui no Brasil. Até então, nós não sabíamos o que era isso também. Meu Senhor. Então, é tudo bem recente. É tudo muito recente, se for avaliar, com certeza. E foi uma mudança, assim, né? Conectou as pessoas. No começo era até engraçado, você falava, nossa, eu estou falando... Eu lembro a primeira vez que eu consegui conversar pelo MSN no meu celular. Eu fiquei olhando, falei, não acredito que eu estou falando aqui. E é algo assim recente, Popular Messenger, você lembra? Antes disso, na verdade, do Messenger, o pessoal usava bastante, era aquelas... Hoje é conhecido como... salas de bate-papo. Salas de bate-papo. Mas era, se eu não me engano, era o SQN. O SQN. Mirk. Era isso mesmo. Nossa, eu lembro muito. Isso foi o início de tudo, né? Hoje tem uma evolução, assim, gigantesca. A internet era discada, então você tinha que fazer o barulhinho para poder acessar. Era uma conexão, sei lá, de...
20 kbytes, né? Hoje nós falamos em 500 mega, 1 tera. Eu acredito, comum, né? Você falou das pessoas que monta grupo de estudo e estão aí sempre olhando, tentando... São pós-doctors. Olhar aí daqui a 20, 30, 40 anos, seguindo essa tendência que o mundo está se tornando, né? Então, imagina nessa época, eles olharam... você conviveu aliás, você convive com essas pessoas. Continuo convivendo. E eles já tinham visualizado o que está acontecendo agora com a inteligência artificial? Na verdade, tudo é programação preditiva. Então, essa informação dessa evolução que nós temos hoje já está sendo trabalhado no cinema há anos. O Exterminador do Futuro foi lançado quando? Já era inteligência artificial. Claro que o cinema, ele cria todo... Tem uma história, ali, uma ficção. Que é um robô que vai destruir a humanidade e tal, mas ali já Mas existe tinha... a essência ali, a gente tira muita coisa que realmente... Na verdade, tudo que está sendo lançado hoje, o cinema, ele já nos trabalhou, já antecipou. Isso, né? E por que isso é feito? Justamente para que o ser humano, a sociedade, ela se adapte nisso, sem criar maiores resistências para essa evolução. Sério mesmo que existe? Claro. Olha é dessa forma. Isso não é o Denis que está dizendo, isso são as pessoas que desenvolvem isso, que trabalham com isso há anos. Na realidade, a gente sofre um direcionamento, né, Denis? Sem dúvida. Até mesmo porque o que acontece? A partir do momento que não existe esse trabalho na sociedade, vão se criando barreiras que a gente chama de quebra de paradigmas. E os paradigmas é o que impede a sociedade de evoluir. Entendi. Né? Então, por exemplo, se nós chegarmos num paradigma antigo, de anos atrás, de 500 anos atrás, a Terra era plana. Então, se a Terra era plana, não poderia fazer a volta ao mundo. Hoje a Terra é redonda e é possível dar a volta ao mundo. Então, é tudo quebra de paradigmas. Né? Acho que o ser humano ele precisa disso, né? Precisa, senão dá um bug evolui. Que não vai. Demora muito. Denis, mas que maravilha você fazer parte de tudo isso, né? Você viver nessa época dentro de um segmento que você ama, inclusive sua empresa tem 20 quantos anos? Nós estamos com, na verdade, a empresa em si, 20 anos, mas eu atuo no mercado... Já muito antes. Vamos fazer, acho que 26 anos, 26 por aí. anos. Já até perdi a conta de tanto tempo que eu atuo no mercado. É muito tempo, muita experiência. Sim. E eu acredito que para você é uma realização muito grande estar no mercado todo esse tempo e com uma empresa sólida, né? É uma realização, a nossa prestação de serviço ela é sólida por vários aspectos, um deles é realmente essa bagagem que possibilita que nós tenhamos uma grande assertividade em tudo que a gente faz. Na área de marketing e comunicação é um leque muito grande, associando ainda a tecnologia, então é um leque enorme de possibilidades, sabe? Existe realmente mercado para vários segmentos, então assim, desde o ramo jornalístico, que é o seu caso aqui, Sim. A área de designer, a área de motion designer, que hoje se destaca muito em função da evolução. O motion designer é design em movimento. Então, imagine, são os motion flyers, por exemplo, a Bruna mesmo, a Bruna Viola, que é minha prima, vamos falar aqui, vamos fazer uma propaganda nosso orgulho aqui. Nosso orgulho, da nossa flor mato-grossense. Por exemplo, quem a segue lá vê várias animações feitas a partir de flyers. Então imagine o seguinte, antigamente tinha os eventos, né, é popular, né, o flyer do evento, então é uma arte estática. Sim. O motion, ele dá vida àquela arte. A essa arte estática. Justamente, então você cria ali ou no Photoshop, no Illustrator, no Corel, e aí o profissional usando softwares, que hoje tem vários, mas o que a própria indústria do cinema usa é o pacote Adobe, que é o After Effects. A partir do After Effects, por exemplo, você dá vida para aqueles elementos, cria, né? Então, motion design... Eu vou dar uma olhadinha lá no Instagram da Bruna. Pode olhar lá no Instagram dela. Você que faz essa assessoria para ela? No início da carreira, quando a Bruna, na verdade não no início, ela já estava se despontando, eu desenvolvi o primeiro site dela.
Olha só que sorte a dela, né? Hoje, como ela está já a nível nacional, ela tem uma equipe exclusiva para isso, que é uma equipe ótima de São Paulo, que atende ela, que é exclusivo realmente, acompanha ela onde ela está, já cria tudo full time ali. Olha que maravilha. Que são profissionais de alto gabarito. Maravilha. Um pessoal realmente que tem uma pegada assim excelente. Então, então no caso dessa especialidade da sua empresa, e que mais? Eu divido praticamente em 5 áreas, que essas áreas elas tem várias segmentações. Então, se for para resumir, nós trabalhamos com marketing, comunicação, publicidade, tecnologia da informação, que aí entra desenvolvimento de aplicações web, que inclusive é o nosso forte. Então, por exemplo, tem palavras-chave, que isso aí eu faço até um desafio aí para o telespectador. Se você colocar, por exemplo, no Google, sistema web, não está local. E o meu domínio, ele aparece no primeiro da busca de forma orgânica. Então, assim, é uma empresa de Cuiabá, que também está ramificado hoje, atuando em Curitiba, mas que se destaca, por exemplo, numa palavra-chave que é concorrido por grandes e grandes empresas, porque quantas empresas de tecnologias não existem no Brasil, e a gente está lá em função desse conhecimento. Então, não é nada patrocinado, nada pago. Gente, isso é um conhecimento muito valioso deles. Justamente. Sério, nada patrocinado, nada? É uma descoberta sua. Na realidade, a nossa prestação de serviço, até por incrível que pareça, parece que nós não investimos em publicidade. Sério? Não é necessário. Mas é porque vocês têm muito recurso, não é verdade? Porque o que acontece? Hoje as pessoas, quando elas precisam de qualquer situação, a primeira coisa que ela faz é ir no Google. Sim. Sem dúvida, né? E o Google, o motor de busca em si, ele segue alguns critérios para colocar você de forma orgânica no resultado da busca. Então, isso aqui é a cereja do bolo. Cerejinha do bolo. E vocês perceberam que ele está assim, escolhendo as palavras, minha gente? É a cereja do bolo. Eu já entendi, Denis, mas olha, isso é conhecimento adquirido em todos esses anos. Né? Eu acredito que você viveu aí a época antes desse boom digital e agora vive ele. Então você tem eu acredito que você tem uma vantagem, né? Porque quando a gente tem menos recurso e você tem que se exercitar mais para você atingir os objetivos, então quando você chega com tantas ferramentas, você consegue ter um desempenho melhor. Então a gente não vai pedir para você contar, não. Vamos lá Mas é algo que pode ser contado. Pode ser contado, sim. Maravilha, eu fico feliz. O conhecimento ele foi feito para ser compartilhado. Que maravilha, então. Principalmente quem está no meio acadêmico, é uma coisa natural. Eu sempre participei do meio acadêmico, embora eu não seja professor, não esteja como docente, eu me relaciono com docentes a vida inteira e tenho clientes que são docentes, então é comum. E isso pode ser contado e é algo que é fundamental para quem não tem ainda recursos financeiros poder iniciar um processo de marketing, só que um marketing raiz, né? Então, assim... Então vamos fazer o seguinte, já que você vai contar a cereja do bolo. Vamos. Vou chamar o intervalo e vamos fazer 3 blocos com Denis Vilas Boas. Estamos de volta com este programa maravilhoso, com o último bloco, com Denis Vilas Boas, que nos prometeu contar um segredinho aqui que vai mudar a vida das pessoas. Hoje, Denis, todo mundo se apega muito ao tráfego pago, né? A possibilidade de impulsionar o seu conteúdo. Mas existem ferramentas assim maravilhosas, recursos maravilhosos que você pode se utilizar para que esse recurso seja esse conteúdo seja interessante, importante e o próprio algoritmo impulsione. Eu acredito que é mais ou menos por aí que você vai nos passar aí essas informações. Eu vou passar uma informação bem direcionada para o Google. Sim. Tá? Que
a rede social em si, ela desperta desejo. Então tem segmentos que realmente ela vai funcionar muito melhor no Instagram, no Facebook, no TikTok. Mas para o público empresarial realmente, para pessoas que estão buscando algo mais que gere uma credibilidade maior, sim, autoridade. Uma autoridade, é o Google. Então a pessoa ela precisa de algo, ela vai no Google, pesquisa e normalmente o que aparece ali de resultado e quem está nas primeiras páginas se beneficia muito disso, que é o caso da nossa prestação de serviço. Sim. A gente se beneficia muito disso. Então, basicamente funciona da seguinte forma. O que faz o Google colocar você de forma orgânica nos primeiros resultados? Primeira coisa é o tempo de existência do seu domínio na internet. No nosso caso, como o domínio já existe há mais de 20 anos, o algoritmo ele entende. Se esse domínio existe há 20 anos eu estou fazendo o acesso a ele ali. Eu entro nele, responde, não está fora do ar. Sim. Então ele já entende que é uma empresa sólida, que é uma prestação de serviço sólida e que de fato vai entregar para quem está buscando aquela informação algo realmente de valor. Entendi. Esse é o primeiro critério. Olha só. Então faz muita diferença a questão do tempo de existência do domínio e o tempo do projeto web estando respondendo na internet. E esse um domínio ativo, né? Domínio ativo. Não adianta Sim. só ir lá comprar o domínio e pronto, deixa lá estático, e não ter parado. nada funcionando. Esse Sim. é o primeiro ponto. O segundo ponto que faz com que você esteja em primeiro resultado na busca orgânica é a relevância do seu conteúdo. Sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece? O Google, ele monitora todos os resultados de busca que ele coloca ali. E a inteligência dele, ele monitora através de IP, tem vários meios que eles utilizam, até mesmo porque o navegador hoje mais utilizado é do próprio Google, que é o Google Chrome, enfim, eles Sim. têm vários mecanismos ali para poder fazer toda essa métrica, vamos dizer assim. O tempo que o usuário fica num determinado resultado. Então, por exemplo, no nosso caso, pelas estatísticas do próprio Google Analytics, tem um usuário que fica lá 1 hora, por exemplo, consumindo conteúdo. Tem um usuário que fica 15 minutos. E aí o que acontece? Ele entende que pelo tempo que o usuário está na página, é porque realmente era o que ele estava buscando. Então esse também faz uma diferença muito grande para organicamente, sem você ter que fazer um impulsionamento pago, tá nos primeiros. Sim. Esse é um ponto também que faz a grande diferença. E o terceiro ponto que é fundamental hoje é o tempo de carregamento da página. Tempo de carregamento. Olha Tempo só, de não ia saber carregamento. nunca. Não pode passar de 3 a 5 segundos. 3 porque a 5 segundos a página tem que estar aberta. Tem que estar aberto porque tende ao usuário não acessar mais. Entendi. Hoje as pessoas elas são muito imediatistas. Rápido, é tudo rápido. Por isso que falam no Justamente. vídeo, né? Você tem que pegar nos 3 primeiros segundos, ou 5, eu não sei, 3 ou 5, é por aí, para prender a atenção das pessoas. Justamente. E uma quarta coisa é a otimização SEO da página. O que seria isso? Eu não... A otimização SEO é você desenvolver a página dentro das boas práticas de programação. Esse é um dos principais diferenciais para uma prestação de serviço que realmente desenvolve o próprio código-fonte. Olha só. Porque o que acontece? Quando iniciou o Wix da vida, tem o próprio WordPress, várias ferramentas Sim. que permitem que pessoas que não detêm conhecimento de programação passar a utilizar e criar sites, ferramentas online, todo mundo falava assim, ó, o programador, o desenvolvedor perdeu o emprego. Isso. E na verdade não, isso aqueceu muito. Por quê? Porque essas ferramentas elas geram um código-fonte que não é tão amigável para os motores de busca. E internet e site sem o Google indexar é a mesma coisa que nada. Então o que acontece? Você só tem uma pessoa que acessa a sua página ou o seu site porque você fez um rapport, fez uma entrega de cartão de visita ou por relacionamento, você também está fadado a não crescer. Então o ideal é que as pessoas te encontrem sem saber que você exista, que é o que acontece conosco. Então as pessoas elas escrevem lá alguma coisa e caem na nossa página, e tem um botão de WhatsApp piscando lá, já clica, já inicia um processo de orçamento, ou já faz o orçamento automatizado, porque não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau, então nós temos um sistema lá que a pessoa ela vai optando por recursos e tal, já gera um orçamento, já gera proposta, já gera contrato, bem já gera adesão, assim, tudo intuitivo. Claro que, como as pessoas elas também têm certas dificuldades em entender tecnologia, essa parte de adesão para ela montar o próprio projeto não gera tanta demanda para nós, isso inclusive foi uma experiência, do que o contato direto. Então muitos querem tirar dúvidas e etc. Mas o que acontece? Essas ferramentas hoje que permitem
inicialmente, para quem não tem recurso para investir, tá na internet, quando o negócio começa a evoluir, o empresário ele passa a perceber que as pessoas não estão me achando. Sim. E aí ele vai buscar informação daqui, informação dali. Quando ele pega realmente quem detém o conhecimento disso, que são os programadores mesmo, Sim. aí ele passa a entender que realmente é a questão das boas práticas. Então o código do projeto web, ele tem que ser utilizado técnicas SEO, onde o motor de busca ele vai conseguir ler de forma clara todo o conteúdo. Porque quando você olha o layout do site, você imagina as imagens, só que na verdade o que tem por trás ali é tudo código. E, por exemplo, o Wix em si, podem até querer me processar, mas é verdade, a gente prova isso tecnicamente. Na hora que você abre o código-fonte lá da página, parece uma linguagem do Matrix, assim, não faz sentido. Sério? Não faz sentido para o olho humano também, e Entendi. também não para os motores de busca. E tem salvação, isso, tipo, você já entrou nessa furada, vamos dizer assim. Ou vai Já investir em criou patrocinado. site, ou você patrocina, ou você vai ficar ali limitado. Ou você vai ser encontrado quando a pessoa realmente coloca o seu nome lá. Aí lá. sim. Ou você começa do zero um outro site. O ideal é desenvolver dentro das boas práticas. Entendi, Denis do dentro céu. das boas práticas de porque programação. Hoje a gente tem tantos recursos Sim, e a gente sim. acaba caindo nessas ciladas por falta de conhecimento. Então, quantas pessoas que vão iniciar um novo negócio ou estão precisando aí ter uma presença digital sólida, construir um site, não tem esse conhecimento que você Por exemplo, falou. o próprio WordPress, hoje, 60%, 70% da internet é o WordPress. Sim. Só que o WordPress ele tem um problema também. O tempo de carregamento. Por quê? Porque quem usa o WordPress, ele vão usar, por exemplo, plugin chamado Elementor, vários que tem, Sim. que esses plugins, eles permitem, por exemplo, desenvolver uma loja virtual, acrescentar vários recursos, só que com o tempo esses plugins vão deixando o tempo de carregamento da página pesado. Olha só. E aí esse peso também prejudica no alcance orgânico. Olha, nós vivemos de detalhes São hoje, muitos né, detalhes. Denis? Muitos detalhes que Muitos fazem a detalhes. diferença no final. Às vezes você Total. não está entendendo por que você não está atingindo seus objetivos, o porquê que você investe e não tem retorno. E são esses detalhes que passam batido que no final estão fazendo a diferença. Eu vou usar uma analogia de um médico que o cara é nacional, só que eu fiz os cursos dele lá na década de 90, ele era novão, que é o Dr. Laí Ribeiro. Olha, eu sou fã também, Então, eu sou muito fã. eu fiz alguns cursos deles presencial e hoje ele é estourado na internet. Enfim, o conhecimento dele é válido. Já passei horas. Mas o curso que eu fiz dele, que era como ter sucesso, e é gratuito hoje, no YouTube Sim. você faz lá e muda a vida, sabe? Só que eu tive a oportunidade de fazer na adolescência. Olha que maravilha. E também como passar no vestibular, na época eu fazia cursinho num colégio que nem existe mais, que era o Antares, que ficava em frente ao Master. E aí ele veio para Cuiabá e fez esse no Hotel Fazenda, né? Então, na palestra dele ele falava assim, e esse mesmo curso tá na internet, então quem procurar vai ver essa fala dele. Numa corrida de cavalo, a diferença que dá entre o vencedor e o perdedor é milésimos de segundo. Entendi. E esse detalhe desses milésimos de segundo fez toda a diferença. Porque o vencedor sempre vai estar na memória. E o segundo não deu nem horas ali, já está esquecido. Então, tudo na vida que envolve empreendedorismo, marketing, comunicação, vida pessoal... Está ali nos mínimos detalhes. Naqueles milésimos de segundo. Então, estou usando aí o conhecimento adorei. do Dr. Laí Ribeiro. Denis, olha, fez muito sentido e eu tenho certeza que salvou a vida de muita gente que está vindo aí, né, fazendo esse investimento e olhando para esse mundo digital, um mundo com muitas oportunidades. Aliás, criou oportunidade para muita gente, né, se tornou possível. Então, basta você querer e ter o profissional certo com você. Então, falando de projetos agora, a nossa empresa, a nossa prestação de serviço atende clientes a nível Brasil, local também, várias empresas locais, mas a nível Brasil vamos dar alguns que são relevantes. A Academia Brasileira de Formação em Pesquisa, que é uma empresa de Brasília. Então, nós desenvolvemos toda a plataforma EAD dessa empresa. Na verdade, eles nos encontraram também pelo Google de forma orgânica, fazendo um curso aqui na Assembleia Legislativa em 2018. O diretor administrativo da empresa, que é o Maximiliano Leite, fez um contato. Logo no início da ligação, com 3 palavras, eu falei, opa, é alguém que entende. Aí trocamos ideias, iniciamos esse processo e hoje
toda a plataforma é código-fonte próprio nosso. E essa empresa, ela atua a nível Brasil em vários estados, tem professores e docentes ilustres que são ministros de STF, STJ, grandes eventos. Então, no ano passado, a nossa prestação de serviço estava por trás do 20 anos do Código Civil, que foi um evento a nível nacional. Que legal. O segundo Congresso Internacional do Direito do Trabalho também tem a ver com o nosso desenvolvimento, está no nosso portfólio lá no site, que você pode colocar só Vilas Boas Web, enfim, né? Não precisa nem passar o endereço por questão de indexação. E é realmente um cliente relevante por estar atuante em praticamente todos os estados da federação, nível de Tribunal de Contas, enfim, realmente eles se destacam nessa parte acadêmica. E além disso, vários outros projetos que a gente vem atendendo nessa área de EAD, lojas virtuais, projetos mais simples também, porque nós não deixamos de atender o cliente que está começando, porque esse potencial existe, então começa pequeno, fica médio e uma hora se torna grande e a gente cresce junto. Você participou disso, né? Cresce junto. Que maravilha, Denis. Olha, adorei esse bate-papo, aprendi muito. Eu espero que todo mundo que tem acompanhado também tenham se beneficiado dessa oportunidade de tanto conhecimento e de tanta experiência. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. A casa é sua. Volte sempre, esse assunto muito nos interessa, viu? E eu adorei esse tempo com você. Eu que agradeço esse convite, você é uma ótima comunicadora. Ai, obrigada. Tá? Muito simpática. Obrigada. Comunicação fluida. Pronto, eu que ganhei o presente aqui. Denis, mais uma vez, muito obrigada, sucesso para você e até a próxima. Sucesso para nós, até a próxima. Obrigado. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.